amigo do Legale. Olha nós aqui de novo com um curso de petição inicial. Não é um curso propriamente dito, essa é até a pretensão. É mais um bate-papo aqui de petição inicial do que nós não podemos deixar passar batido. Não é? Então vamos lá, meu nome é Custódio, estamos aqui no Legale para esse encontro efetivamente e especificamente sobre petição inicial. O que tem de importante nisso aí? Que a petição inicial, ela delimita a lide. Como assim delimita a lide? É sobre ela que vai, tudo que do processo for ser discutido, provas e tudo mais, vem da onde? Vem da petição inicial. Portanto, a petição inicial é uma peça extremamente importante. E aqui na nossa seara, ela não precisa ser extremamente técnica como a petição inicial cível, não é? Esse já é um ponto bastante interessante, que vem lá do 840, não é? Da CLT, que fala o quê? Uma breve exposição dos fatos. E esta breve exposição dos fatos, ela não deve ser técnica, mas não deve ser mesmo. Ela deve ser, sabe o quê? Ela deve ser maquiavélica. Exatamente. Uma petição inicial trabalhista tem que ser aquela que dificulta o máximo a defesa, não é? Então, por um intervalo de tempo da minha vida, eu trabalhei muito em escritório empresarial, não é? Fazendo o quê? Contestação, né? Defesa, uma das modalidades de defesa. Fazia muitas contestações. E qual que era, assim, a pior coisa que existia? É quando vinha aquela inicial, nossa, torta, que você mal entendia o que estava escrito. Não é? Inclusive comentava com os colegas lá, qual que era o nosso sonho de consumo? Nosso sonho de consumo era, sabe o quê? Poder embargar de declaração uma petição inicial. Para poder perguntar para o colega, escuta, o que você quer? Porque não dá para entender o que ele quer. Não é? E essa petição inicial? Essa petição inicial é a excelente, não é? Qual que é então? Aquela que ela é obscura. Não se entende muito o que ela quer. Ela não é muito objetiva e não pode ser. E outra dica, a petição inicial trabalhista não pode ser longa. Não pode ser longa. Ela tem que ser o quê? Objetiva e obscura. Exatamente assim. É a prática que ensina. Então, vem comigo que esse é o caminho certo. Portanto, então, está aí. Na petição inicial trabalhista, então, ela faz o quê? Ela delimita a lide. O que é delimitar a lide? Ora, a contestação vai em cima da inicial. Vai ter que contestar só o que está na inicial. E o juiz? Vamos ver aqui a prova. Vai demandar a prova? Vai. Mas vai demandar a prova do quê? Dos limites da inicial. Do que foi pedido. E do que está sendo resistido na contestação. Então, a prova está ali. Por quê? Porque se a contestação não resistir, não impugnar, princípio da impugnação especificada lá da contestação, então se ela não impugnar todos os pedidos e ficar algum pedidinho para trás, esse daí já nem prova mais demanda, ou seja, nós aqui pelo reclamante já levamos. Não é? Então, muito bom. Vamos passar aqui. Aqui está alguma observação do meu currículo e tal. Não acredite em tudo que se lê também, né? Então vamos continuar aqui. Formato básico, não é, da petição inicial é isso que eu estou comentando aí, ó, 840 da CLT, que fala o quê? Uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Então o que é o dissídio? É a briga. Do que está resultando a briga? Escuta, reclamante, fala o que você quer, não é? Então assim, abra o seu coração, reclamante, diga o que lhe aflige. Aí ele conta a história, não é? Ele vai contar a história. E nós vamos colocar o que é a história dele no papel. De que forma? Extremamente clara? Não. Aí é que muito advogado de reclamante erra. Porque faz uma petição inicial brilhante. E para que você quer ganhar o quê com isso? Não tem que fazer uma petição inicial brilhante. Tem que fazer uma petição inicial que está trazendo, sim, não é? Os fatos de que resulte o dissídio, mas de uma forma não muito clara. Até para você não se complicar na hora de fazer prova. Quer ver um exemplo? Às vezes o reclamante trabalhou lá 5, 6, 10 anos na empresa Y. E aí, poxa vida, em 10 anos ele pode ter mudado muito a jornada dele, não é? Aí você, advogado reclamante, às vezes está começando na carreira e quer fazer um trabalho tudo certinho, tudo direitinho, bonitinho. Aí o que você faz?
Você pega e coloca lá. Trabalhou de tanto a tanto no horário de tanto a tanto. E 2 vezes por semana estendia o horário até tanto. Aí depois, no outro período, ele trabalhou tanto, e foi assim. Aí no outro período, ele passou a trabalhar de noite. Aí no outro, não sei o quê. Aí no outro, aí você narra lá 10 jornadas diferentes. Quem vai ter que provar tudo isso daí? É você. Como é que você vai provar? Isso é dificílimo. Por quê? Porque o reclamante vai se atrapalhar. Não é? Porque o reclamante se atrapalha na própria jornada dele, ele se atrapalha. Imagina a testemunha para provar uma jornada maluca dessa. Então dá uma arredondada ali na jornada, conversa com ele, acerta uma jornada melhorzinha e coloca ali na inicial sem muita precisão, para você não se complicar, porque depois você não consegue fazer prova. Né? Então, ótimo. Mas isso também não é regra, né, geral. Isso é um caso específico que você pegou lá, típico e tal. Você dá uma trabalhadinha, você vai encaixando, é assim que se faz um trabalho. Então, muito bem. E lá o 282? O 282 do CPC, ele já é bastante técnico, não é? Então, quando eu digo, não é, agora ainda começando, eu falei que uma petição inicial trabalhista não há de ser técnica. Então, assim, o que é esse ser técnica que eu estou falando? É a tecnicidade que vem lá do 282 do CPC, que ali ele traz todos os itens, não é? O juízo, o tribunal, qualificação, fato, fundamento, pedido, valor da causa, provas e a citação do réu. Diferente do nosso, não é? Olha aqui, 840 da CLT, fala para você fazer o quê, advogado? Fala para você fazer, narrar lá, ó, os fatos de que resulte o dissídio. Então, não tem aqui na trabalhista aquela especificidade toda lá do 282 do CPC, o que dá o espaço justamente para trabalhar no sentido que eu venho orientando aqui. Não é? Que a sua petição inicial não precisa ser aquele mar de regramento, não é? Afasta isso. Aqui no processo do trabalho é a simplicidade do processo, não é? Muito bom. Agora vamos ver aqui uma formação básica da petição inicial. Não é? Peculiaridades, como por exemplo a qualificação. Como que é a qualificação da petição inicial? Poxa vida, lá 11 itens. Isso aí tem que ter, não é? Hoje, no processo eletrônico, já nós mesmos é quem vamos ali cadastrando esses dados. Eventualmente nem acaba colocando todos, não é? Mas na redação da petição inicial é muito bom colocar. Sobretudo, sabe o quê? O número do PIS. O número do PIS. Eventualmente sai lá o acordo e fica aquela coisa de procura PIS, procura PIS, procura PIS e, poxa vida, vamos combinar. Quem tem que ter o PIS do reclamante somos nós, advogado do reclamante. Não é? Então já faz a entrevista direitinho, pega o número do PIS dele e coloca lá na petição inicial. Não é? E a reclamada? A reclamada, bem mais tranquila a qualificação, com 3 itens. Tem lá quem? A razão social, CNPJ e o endereço. Poxa vida, mas aí eu não tenho CNPJ, tá? O reclamante não sabe informar, estou com medo de dar uma ilegitimidade de parte, e nós vamos chegar lá também. Uma coisa bastante interessante é que eu vejo muitos colegas colocarem em inicial o termo lá preliminarmente, né? Antes de entrar em fatos e fundamentos, ele coloca lá preliminarmente. Este termo, não é, preliminar, ele é próprio da contestação, não é? A contestação, sim, que tem que trazer as preliminares de mérito. Não é? Então, antes de se discutir o mérito lá na contestação, cabe ao advogado apontar o quê? As preliminares de mérito, que são questões de ordem processual. E aqui na inicial? Aqui, antes de efetivamente entrar, então, nos fatos e fundamentos, a hora que nós vamos contar a historinha, o que é legal, então, apresentar para o juízo? Apresentar, por exemplo, o pedido de justiça gratuita, falar de um eventual arquivamento, que a CRT já vem de um arquivamento, é legal você colocar isso. Pode até colocar da desnecessidade de se passar pela CCP. Que mais também? Se você está chamando ali uma convenção coletiva e quer justificar o porquê que você está juntando a convenção coletiva de uma categoria diferenciada,
Olha só que interessante. Não é? Você está juntando uma categoria diferenciada da categoria efetivamente da qual a reclamada está envolvida, não é? Na qual efetivamente a reclamada pertence. Você está juntando uma convenção coletiva de uma categoria diferenciada para você já justificar daqui. E mais ainda, um tópico bastante interessante para nós cuidarmos do quê? Da responsabilidade das reclamadas. Por quê? Porque, poxa, numa entrevista, nós devemos primar pela entrevista. Não é? Infelizmente, os advogados de reclamante acabam passando meio batido nisso daí, delegando, às vezes, para estagiário fazer entrevista. Não é? E dá um formulário lá para preencher. Eu tenho colegas que mandam o questionário por e-mail. Não é? E não faz entrevista tete a tete. Então a entrevista é importantíssima, tem que fazer a entrevista e tem que tirar do reclamante tudo o que será possível pedir em juízo. E um dos pedidos importantíssimos, qual que é? Esse aqui, ó, responsabilidade das reclamadas. Eventualmente aparece uma segunda reclamada fortíssima. Poxa, é mais uma para na hora da audiência lá fazer o cheque para acertar a vida ali do reclamante? É mais uma para compor um acordo? Então é importantíssimo isso. E muitas vezes ainda surge um grupo econômico. Poxa, um grupo econômico é muito melhor. Imagina agora você tem um grupo econômico na mão, não é? E com isso, o que dá para trabalhar? Dá para trabalhar a questão de uma responsabilidade solidária. Olha que convidativo a responsabilidade solidária. Por quê? Porque lá na execução, como é que vai ficar a responsabilidade solidária? Lá na execução poderemos avançar no patrimônio de quem? De qualquer das reclamadas. Extremamente convidativo, não é? Sim, sem dúvida. Então, olha só, nós estamos aqui na petição inicial, de olho no quê? Lá na execução. Por quê? Porque nós precisamos de satisfazer o crédito. De que adianta ter uma sentença que reconhece vínculo, que reconhece tudo, que te dá uma série de direitos, que na liquidação dá um valor extremamente interessante, mas que não vai ter força nenhuma na execução. Por quê? Porque não tem quem executar. Poxa vida, mas tinha lá uma segunda reclamada. Doutor, e o senhor fez a entrevista bem feita? Perdeu, não é? Então tem que estar muito atento aí. Então, superada essa primeira parte, nós vamos agora, propriamente dito, nos fatos e fundamentos jurídicos. Não é? E o que são, né, o que significam os fatos e os fundamentos jurídicos? Muito bom. Fato e fundamento jurídico é a hora do quê? É a hora de avançar efetivamente no objeto principal aí da lide. Então, se eu estou buscando o reconhecimento do vínculo de emprego, então minha primeira tese, penso eu, a primeira tese deve ser o quê? Do reconhecimento do vínculo de emprego. Ou, para ser técnico, da relação de emprego. Por quê? Porque vínculo de emprego está dentro da relação de emprego, não da relação de trabalho. Eventualmente, lá a reclamada que vai falar assim, não, excelência, não era a relação de emprego, era a relação de trabalho. O empregado não era subordinado, não é? Tentando desconfigurar o nosso pedido inicial. Portanto, na hora de dividir lá os fatos e fundamentos, é interessante, na petição inicial, começar do pedido mais interessante, né, mais forte, para os menores. E aí vai indo, vai pedindo tudo que vai pedir. Como assim? Tudo que tem para pedir? Ora, você vai pedir o vínculo de emprego, depois você pode pedir o que da jornada de trabalho, eventualmente umas horas extras, ou um adicional noturno. Não é? Depois disso, pode ter lá, sei lá, uma doença profissional, ou uma doença do trabalho, ou alguma concausa, enfim, dá para trabalhar nesse sentido. Né? Tentar buscar alguma coisa, quem sabe até um pedido de reintegração, uma estabilidade, ou dá para pedir, mas aí por que não? Né? Depois, eventualmente, pode ter outro pedido de periculosidade, insalubridade, não é? E mais, agora uma outra dica muito boa, pega lá, não é, a convenção coletiva da categoria, pega a convenção coletiva. Poxa, a convenção coletiva ela tem lá 100 cláusulas, às vezes mais. Aquilo é um mar de direito, não é? Pega a convenção com calma, dá um passeio na convenção,
pede tudo que dá para pedir. E que a reclamada traga aos autos o comprovante da entrega da cesta básica, não é? De outro direito, de outro, do PLR, e vai por aí afora. Não é? A convenção coletiva ela é extremamente específica de quem? Daquela categoria, onde você consegue levantar vários direitos. Então não tem a petição modelo, petição pronta. Né? Você pode ter lá o seu banco de teses, que é muito interessante você ter seu banco de teses, mas nunca vai estar efetivamente pronta a petição inicial. Cada caso é um caso. Então você tem que ter esta preocupação. Né? Então, assim, no meu ponto de vista, primeiro, o que é interessante você fazer uma boa entrevista com o seu cliente. Superada a entrevista, pelo menos, né, fazer assim uma diretriz das teses, determinar o que você vai pedir. Se for delegar para algum um outro colega ou eventualmente um empregado para fazer, aí você já tem um rol ali do que tem que estar pedindo e depois conferir, não é? Naturalmente, antes de distribuir. Mas não tem tempo, é muita correria, muita coisa, aí depois chega lá na audiência e a decepção é enorme porque o advogado não fez um trabalho de bastidor bem feito. Não é? E depois, a respeito desse trabalho no bastidor, nós vamos voltar a nos falar aqui. E depois disso tudo, né? Depois disso tudo o quê? Depois de você endereçar inicial, qualificar, não é? Fazer aquela parte inicial, eventualmente de responsabilidade de reclamada, justiça gratuita e tudo mais, aí entra nos fatos e fundamentos propriamente dito, faz todas as causas de pedir, né? Explica todas as historinhas lá, fez. Acabou a petição inicial? Não, não acabou. O que é que vem agora? Agora vem um tal do pedido. Agora é o rol de pedidos. Então você não explicou lá que tinha uma série de coisas? Eu vim com a jornada, horas extras, cesta básica, PLR, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tudo isso daí é o quê? Tudo isso daí é fato e fundamento. Ou seja, causa de pedir. E agora? Agora você tem que pedir. Por quê? Porque se você não pedir, o juiz não pode dar. Porque juiz julga pedido. Não é? A causa de pedir é para explicar. Aí o juiz vai julgar o quê? O pedido. E a reclamada vai impugnar o quê? O pedido. Aí você não pede. Se tem causa de pedir, mas não tem pedido, a petição é o quê? Inepta. Exatamente, a petição inicial é inepta. Toda inepta? Não, pode ser parcial. Por quê? Porque a petição inicial trabalhista, ela tem quantos pedidos? 20, 30 pedidos. E os 20, 30 vão estar ineptos? Não, vai estar inepto com 1, 2, 3, que faltou o pedido. E se faltar a causa de pedir? Tem o pedido, mas não tem a causa de pedir. É inepto do mesmo jeito. Não é? Então tem que ter os dois, pedido e causa de pedir. Muito bom. Depois disso vem o quê? Provas. O que é isso, provas? É o seu protestinho de provas. Você tem que protestar por provas. Não é? Protesto por varo alegado, por todos os meios em direito admitidos, e cita, não custa nada citar a súmula 74, não é? Inciso 1, lá do TST. E depois o valor da causa. E o que é esse valor da causa? Ora, o valor da causa, ele é aquilo, para nós aqui na esfera trabalhista, é o quê? É a determinação de rito. Por isso que é importante o valor da causa para nós aqui na trabalhista, porque vai dividir se ela vai seguir no sumaríssimo ou no ordinário. Muito bem. Para ser no ordinário, naturalmente, superior aí aos 40 salários mínimos. E aqui, ó, vamos acompanhar aqui um modo, aí eu não gosto muito desse termo assim um padrão, um modelo, né? Assim, um modelo fica um termo meio muito grosseiro, né? Me dá um modelo de um mandado de segurança, me dá um modelo do não sei do que, não tem modelo, né? Você tem que criar o seu banco de teses, né? E aqui tem uma forma, assim, uma regra geral, não é? Que seria o quê? O endereçamento. O endereçamento está lá no 651 da CLT. Quando fala de endereçamento, está falando do quê? De competência, não é? E que competência? Das duas. Mas que duas? Da competência material e da competência em razão do local. E aonde eu enxergo isso? Tá lá, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho. Essa é a competência em razão da matéria, não é? Não é juízo civil, não é? Criminal, juízo eleitoral.
Juízo militar é o juízo do trabalho, justiça especializada, competência material. Da vara do trabalho de, esse da vara do trabalho de é da onde? É do local. Então, é da competência em razão do local. A nossa competência material está escrita onde? Especificamente aonde? Está lá no artigo 114 da CF. Exatamente. Tudo que tiver listado lá no artigo 114 da CF é julgado aonde? Na trabalhista. Por quê? Por conta da matéria. Ótimo. E aqui em razão do local, está lá na CF? Não. A competência em razão do local trabalhista está onde? 651 da CLT. Que nós vamos ver. E que adianto, não é só esse negócio, é o último local que ele trabalhou. Não, nem sempre. Nós vamos ver, sabe o quê? Que uma petição inicial trabalhista pode ser endereçada, sabe para onde? Para o foro de domicílio do reclamante. É a regra? Não, lógico que não. A regra qual que é? A regra é o último local em que ele trabalhou. Está lá no 651 da CLT. Mas, pelas exceções, nós poderemos chegar aonde? Justamente no foro de domicílio do reclamante. Olha só que legal. Então vamos lá. Aí depois, vencido aí o endereçamento, vem o quê? A qualificação. Olha o tamanho da qualificação da petição inicial. E uma coisa que é legal é usar o termo correto, né? Então vem a presença de Vossa Excelência propor, não é, a presente reclamação trabalhista ou apresentar a reclamação trabalhista e nunca interpor, né? O que se interpõe é recurso, né? Ou então você fala assim, eu vou fazer uma petição inicial aqui para arrebentar, eu já vou tocar logo um impetrar, reclamação trabalhista. Não dá também, viu? Porque o que se impetra são os remédios lá constitucionais, não é? MS, mandado de injunção, mandado de segurança e habeas data, habeas corpus, né? E não a nossa reclamação trabalhista. Então é o que? Apresentar ou propor. Muito bem. Depois vem a qualificação de quem? Da reclamada. Coloca lá a qualificação da reclamada pelas razões a seguir expostas. Aí vem aquela primeira parte que eu falei que não acho legal colocar o termo preliminarmente, né? E ali você trabalha o quê? Justiça gratuita, CCP, a própria CCT, a responsabilidade aí das demais reclamadas, um eventual duplo arquivamento e por aí vai. Depois, sim, vamos entrar propriamente dito nos fatos e fundamentos jurídicos. E fatos e fundamentos jurídicos, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver a nossa causa de pedir. E o que é a causa de pedir? Causa de pedir é o que você quer, não é? Então, reclamante, o que você quer? Eu quero equiparação salarial. Ótimo. O que mais você quer? Eu quero adicional noturno. Maravilha. O que mais? Eu quero reintegração. Por quê? Porque eu era cipeiro. Muito bom. O que mais você quer? Enfim, ele vai falar, a gente anota tudo e faz o quê? O pedido para ele. Tudo numa ordem que, como disse lá no começo, não precisa ser aquela coisa extremamente clara, né? Deixa um pouco lá o colega que estiver na contestação para ele ficar meio, puxa vida, o que esse camarada quer, né? Então, não tem nenhum prejuízo para nós. A petição inicial boa, para o reclamante é aquela que é meio obscura. Não pode ser um negócio assim muito claro, que você facilita a vida do colega lá na contestação. E nós, advogados, não temos que facilitar a vida de ninguém. Porque se for para facilitar a vida de alguém, esse alguém é o cliente e mais ninguém. Então, muito bom. E aí você vai desenvolvendo, né? Então, por exemplo, da reversão da justa causa, né? E vamos andando nesse caminho. Do saldo de salário, aviso prévio, férias, enfim, vários direitos. E que direitos são esses que nós perseguimos lá na petição inicial, nos fatos e fundamentos? São os direitos materiais, não é? Olha só, então, onde estão esses direitos materiais? Poxa vida, direito material é só a CLT. A CLT tem norma de cunho processual e o capítulo de execução, sim, sem dúvida. Mas o direito material está forte lá na CLT. Aonde mais? Na CF, artigo 7º. Não é? É uma boa você colocar isso na tua petição inicial. Que o seu direito está lá na CF, desde lá do artigo 7º. Para quê? Para você poder levar o seu processo até lá num tal de STF, porque o juiz vai ter que se manifestar. Depois, recurso de revista, um dia aí futuramente, nós podemos ter um encontro aqui para falar de recurso de revista, aí vocês vão ver como essa lei, no final de 2014, ela alterou demais o juízo de admissibilidade.
Agora, para subir um recurso de revista, olha, que eu acho que nem com agravo não está subindo mais, de tanto pré-requisito que tem. No final, o recurso de revista, ele fica com 30 laudas. 29 é para falar do juízo de admissibilidade. E uma você fala, olha, eu quero só isso. Pronto, acabou o recurso de revista. Né? Então, muito bom. Depois, ainda aqui, dentro da causa de pedir, como é que fica o trabalho da causa de pedir? Fica dessa forma. Não é? A tese, porque eu vou ter que fazer uma tese. Como uma tese de mestrado? Não, eu vou fazer uma tese simplesinha de petição inicial trabalhista. O que eu vou fazer então? Eu vou contar o que eu quero. E como eu conto? Nesse modelo eu acho que é o melhor. Que modelo? Esse aqui, ó. Como fazer qualquer tese. Começo, meio e fim. O que é o começo? O começo é falar, atender 840 da CLT. Não é? O que o 840 da CLT diz? Fala aí os fatos que resultou no dissídio, na briga, na lide. Né? O que aconteceu, reclamante? Aí você conta lá, e olha que bacana, sem enrolação. Ou seja, objetivo. Você tem que ser objetivo. Fala o que você quer, rápido. 3, 4 linhas você contou. Conta a jornada dele, conta a equiparação, conta o que tem que contar, não fica abrindo. Às vezes você pega a reclamação, numa tese ele fica 10 laudas, para com isso. Falando, mas o que você quer? Não é assim, não é? Tem que ser muito objetivo. Então, 3, 4 linhas está bom demais. O meio dessa tese, dá uma fundamentada. Fundamentar no quê? Poxa vida, nós temos súmula, quase 500. OJs do TST, quase 500. CLT, olha o tamanho da CLT. E mais o artigo 7º. Isso para não falar das leis esparsas. Portanto, fundamento jurídico não falta. Dá para passear. E o fim é o pré-pedido. Eu estou na inicial, desde já requer o quê? A procedência do pedido, naturalmente. Não é? E aí vem o próximo tópico da petição inicial, que é o quê? Do pedido. E olha que bacana, cada letrinha dessa daí, ó, A, B, C, D, tal, é o quê? É o pedido que você está fazendo da causa de pedir que você desenvolveu lá em cima. Evitando com isso o quê? A arguição da reclamada, pedindo para o juiz a reconhecer a inépcia parcial da reclamação trabalhista, porque você deixou de fazer algum pedido, não é? Então, o que eu faço? Eu vou ticando. Então, estou lá no escritório, estou fazendo a minha petição inicial, poxa, eu fiz 15, 20 causas de pedir. Fiz. Aí eu já pego, eu não ponho letra, eu ponho número. E aí já corro lá, ponho 20 pedidos. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 20. Porque aí eu vou ter que passar por todos, fazendo todos os pedidos. Pronto, acabou. Minha petição não fica inepta nunca. Não é? Por quê? Por uma simples questão de disciplina e não de conhecimento jurídico. Né? Não existe isso. Existe disciplina. Então, muito bom. E aí vem o protestinho de procedência que você vai pedir para convidar a reclamada a vir à festa, não é? Para vir ao que? A audiência, trazendo o quê? A defesa e uma proposta, não é? Que é muito bom também. E pedir aí para julgar procedente a nossa reclamação trabalhista. O protestinho de provas, que eu disse também lá da súmula 74, e o valor da causa para fins de determinação de rito. Muito bem. Continuando, vamos aqui a competência, então, em razão do lugar. Por quê? Porque a competência em razão da matéria, como já coloquei, está lá no 114 da CF, dá para estudar com calma e tal. E aqui nós vamos dar um pouco mais de atenção à competência em razão do quê? Do lugar. Não é? Que lugar? Que lugar? Qual é o lugar? Qual é o local que eu vou entrar com a minha petição inicial? Não é? Vou entrar onde? São Paulo? No Rio de Janeiro? Não é? Vou entrar onde? Goiânia? Não é? Onde que eu vou entrar com a minha petição inicial? Guarulhos? Santo André? Enfim, eu preciso determinar. Regra geral, qual que é? Último local de trabalho. Faz entrevista com o reclamante, escuta, onde o senhor foi contratado? Fui contratado em Maceió. Muito bom. E depois? Trabalhei lá 6 meses, depois eu fui para São Paulo. Ótimo. E aí? Aí eu trabalhei aqui até hoje. Aí você vai entrar com ação aonde? Maceió ou São Paulo? São Paulo, o último local que ele trabalhou. Mas eu queria tanto que fosse Maceió para eu dar uma volta, mas depois que você ganhar a ação, aí você pega, vai, dá uma volta, vai lá para Maceió. Não é? Muito bem. Aí vem o parágrafo 1º, olha só, muito interessante, hein? Atenção aí. Caput lá do 651, fácil, último local do trabalho. E o parágrafo 1º?
Parágrafo 1º vai trazer uma exceção, né, onde muita gente dança, né, porque não sabe a exceção, tem que saber, não são tantas assim. A exceção fala o quê? Do vendedor viajante, que pode ser aplicado na analogia a todos aqueles que não têm um local fixo para trabalhar. Então vamos imaginar assim, que nosso cliente, o reclamante, ele foi contratado e aí foi promovido, já foi contratado diretamente para trabalhar na região, por exemplo, noroeste do estado. Que estado? Do estado que você está. Está sendo gravado, está para vários lugares. Então imagina o seu estado. Ah, eu estou no Acre, ótimo. Todo estado tem região noroeste. Então na região noroeste do Acre, está lá o camarada representante. Representante do quê? Não sei. Sandália, refrigerante. Ele é representante de alguma coisa. E os comerciantes que estão na região nordeste do estado, de todas as cidades que envolvem a região nordeste do estado, e se quiserem comprar o material que este representante está habilitado a vender, que seja lá chinelo, tênis, ou refrigerante, seja lá o que for, vai ter que comprar de quem? Deste representante. Só ele vende os produtos da marca Y. Mais quem? Mais ninguém. Então o que os comerciantes daquela região têm que fazer? Tem que comprar dele. Aí ótimo. Então a região noroeste aí do estado, que é muito grande, não é? Seja qual for o estado, a região noroeste vai ser sempre grande. Muito bem. Aí ele está viajando naquelas cidades lá. E lá naquela região da cidade noroeste, tem tem várias cidades, mas tem uma cidade que é grande e tem uma filial da empresa que está na capital. E aí todo mês ele vai lá naquela filial, naquela agência, né, que é o termo que é cunhado aqui na CLT, ó, que a empresa tem agência ou filial, né? Então o empregado, esse representante, ele fica rodando o mês inteiro na região, em todas as cidades, 50 cidades lá na região noroeste. Só que uma vez por mês ele vai, não na matriz que está na capital, ele vai numa cidade que está lá dentro da região noroeste, que é onde está o quê? A filial. Geralmente a maior cidade da região. Aí ele vai lá. Ele vai lá fazer o quê? Tomar café? Vai, toma café também. Faz mais o quê? Busca o olerite dele. Busca eventualmente um reembolso de custos que ele teve, a cesta básica, não é? Então ele busca lá os direitos que ele tem. Então ele vai todo mês lá, portanto ele é subordinado a quem? A agência ou filial. E aí ele quer propor uma reclamação trabalhista, ele vem e te procura, você faz entrevistas e aí você vai, poxa, e agora eu vou propor a reclamação trabalhista onde? Onde está a sede, que está na capital? Ou eu vou propor lá na região noroeste, onde está a filial e onde ele se reportava? Exatamente, é lá onde ele se reportava, lá na filial. Por quê? Porque nós queremos? Não, porque a lei manda, o parágrafo 1º do 651. Só que tem uma tal de vírgula, que fala assim, e na falta, ou seja, na falta da filial, sabe aonde vai ser distribuída? Será competente a junta da localização em que o empregado tiver um tal de domicílio. Então, mesmo exemplo. Camarada se reporta à região lá do noroeste, só ele pode vender. Só que agora ele não tem mais a filial para buscar os direitos dele. Ele está solto no mundo lá. Ele não volta para a matriz que fica na capital. Ele está lá vendendo lá. Então ele não se reporta mais a ninguém. E, naturalmente ele mora lá também, né? Numa daquelas cidades lá da região noroeste. E aí ele não vai mais na filial. Por quê? Porque ele, no exemplo anterior, ele ia para buscar o lerite. Hoje eles mandam por e-mail, não precisa ir. O reembolso ele manda e-mail dos custos e a empresa manda o comprovante de depósito na conta dele do reembolso. Também não precisa ir mais. Ele ia para buscar a cesta básica, agora quem entrega é o correio. Poxa vida, então não precisa mais. Então se ele não se reporta mais a ninguém lá, a mais a filial, não está mais subordinado à filial, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com ação no foro de domicílio dele. Então, por exceção, como eu disse lá no comecinho, é possível distribuir uma reclamação trabalhista no foro de domicílio do reclamante? Sim, é esse que nós acabamos de ver. Que mais que tem de competência? O parágrafo 2º. O que é o parágrafo 2º? O parágrafo 2º é o seguinte, o camarada, ele agora trabalha onde? Fora do Brasil. Foi contratado aqui para ir trabalhar no México. Aí ele vai lá e trabalha no México, trabalha no México. E aí, ele volta para cá. E ele pode entrar com reclamação trabalhista? Pode. Por quê?
Porque o parágrafo 2º permite, né, dissídios ocorridos em agência ou filial aonde? No estrangeiro. Então o reclamante pode entrar com ação trabalhista aqui sim. O que tem de interessante para saber nesse caso? É o foro de domicílio, o foro o local para poder entrar com a reclamação trabalhista. Qual vai ser? Aonde ele foi contratado aqui no Brasil. Então ele foi contratado aqui para trabalhar no México. Aqui aonde? Em algum lugar aqui no território nacional. Então qual que é o local? É aonde ele foi contratado. E o que tem de bastante interessante? É que o parágrafo 2º da CLT está garantindo o quê? Está garantindo que o processo vai tramitar aqui. O que é o processo tramitar aqui? O processo tramitar aqui do parágrafo 2º, aí do 651 da CLT, está garantindo que haverá o processo trabalhista. E o que é o processo trabalhista? Está garantindo que vai ter a petição inicial, que a reclamada vai ser notificada para apresentar defesa, que vai ter a audiência, que pode haver proposta de acordo, que se não houver acordo, o nosso processo, que se não houver acordo, a reclamada vai juntar a contestação, vai juntar a defesa, que pode ser a reconvenção também, não é? Ou pode apresentar uma exceção de incompetência, enfim, vai se defender, e aí vai ter instrução probatória, vai ter sentença. Que mais que o parágrafo 2º está garantido? Todo o processo. Ou seja, teve sentença? Teve, então cabe embargos de declaração, cabe RO, e vai para o TST, e vai para o STF, e um dia vai transitar em julgado. Então, é isso, e depois vai ter execução. Então, o que está sendo garantido aqui é o quê? O processo. Não é? Norma de cunho processual. Então, o processo trabalhista está garantido para aquele que trabalhou lá fora, para o brasileiro que trabalhou lá fora. Mas por que eu estou falando tanto do processo, do processo, do processo? Por quê? Porque não está garantido o direito material. O direito material não é nosso. Que direito material que vai usar então? Vai usar o direito material da onde ele trabalhou. Então o camarada trabalhou na China. Imagina o direito material trabalhista chinês. Férias, 3 dias por ano. Horas extras, não tem. Quanto dura a jornada de trabalho? O tempo que você aguentar ficar de pé. É uma brincadeira, né? Mas assim, é o direito material deles. Aí o que o advogado nós vamos ter que fazer? Traduzir todo o direito material para juntar aqui aos autos. Olha que maravilha. É isso que está falando aí o parágrafo 2º. Tem até julgadinho aqui, esse material vai ficar disponível aí para vocês poder estar acompanhando com uma forma com mais vagar. Não é? E aqui é o parágrafo 3º do 651, que está prevendo o quê? Aqui está trazendo a prevenção do empregador itinerante. O que é isso? É o empregado que muda. Ora está aqui, ora está lá, ora está lá, ora está aqui, ora está aqui, ora está lá. Então como é que faz? Como é que funciona esse empregador? O exemplo clássico aí da doutrina é o quê? O circo, não é? Então o circo passou aqui em São Paulo e o cliente, o reclamante, engajou nesse circo e foi embora. E foi para o Paraná, do Paraná foi para mais não sei aonde, foi indo, Mato Grosso, foi, e parou em qualquer canto, aí lá para cima, lá para o Nordeste afora. E aí o reclamante quer entrar com uma reclamação trabalhista. Aonde ele pode entrar com a reclamação trabalhista dele? Aonde ele foi contratado, que foi São Paulo, ou em todos os outros locais onde esse circo passou. Não é? Muito bom também. E aqui vai ter um julgadinho também para falar até de um caso que não envolve o circo, mas é de pedreiro, que eu não vou tecer mais comentários para a gente poder avançar um pouco por conta do nosso tempo. Não é? Mas está aqui que você vai ter tranquilidade para ver. E um ponto interessante a tratar é da qualificação da reclamada. Não é? Aqui em São Paulo, nós temos uma facilidade gritante que muito colega desconhece, que é o quê? O site da junta. Não é? Então, entra lá na junta comercial e vê o CNPJ que o reclamante te passou, que ele falou que ele era empregado. Quando já tiver a carteira anotada, tudo fica mais fácil. Mas e quando é busca de vínculo de emprego? Às vezes o reclamante não sabe nada. Ele mal sabe o CNPJ, ou o endereço, muitas vezes. O CNPJ ele não sabe, mas ele sabe o nome lá de algum preposto, que na cabeça dele é sócio. Aí ele fala, não, esse daqui era o proprietário, não é? Onde eu trabalhei é no endereço tal. Aí você vai lá levantar, aí você vê que a empresa até existe, mas o nome é outro. E aquele camarada era um preposto. Não é? Então, assim, tem que ter muita sensibilidade para você conseguir eleger a reclamada correta. Por quê?
Porque você corre o risco de entrar contra uma empresa que não era a empresa correta. E aí? Aí você vai acabar tomando o quê? Uma ilegitimidade de parte. Não é? Aí você fala assim, mas se eu errar eu entro de novo. Ótimo. Se você errar a reclamada, você entra de novo. E se o reclamante te procurou há 2 dias da Bienal? Aí vai marcar audiência lá para não sei quando? Aí você toma uma legitimidade de parte. Legitimidade de parte. E aí, dá para entrar de novo? Não dá mais. O que você fez? Você acabou com o direito do seu cliente, do empregado. Então tem que tomar muito cuidado. E o site da Junta aqui de São Paulo, ela te dá tudo, sem cobrar, hein? E sem cobrar. Basta entrar no site da Junta, você tem lá as últimas alterações do contrato social, tem certidões, sai o nome de todos os sócios, dos que saíram, dos que estão chegando, enfim. São várias pessoas que dá para a gente estar aí colocando no polo passivo da reclamação e cada um que vem e se defenda. Nossa obrigação é cobrar. Então, cobre de quanto mais pessoas possíveis, melhor. Né? O pedido de justiça gratuita que eu já comentei, tem até aqui uma tesezinha já para ajudar. E uma outra questão bastante interessante é saber isso aqui, que muito colega confunde, não é? E se prejudica sem muita, de forma aí desnecessária. Que é o quê? A questão de quantas vezes, né, pode se interromper a prescrição. Né? Ou até onde vai a interrupção da prescrição. Né? Então, poxa, partimos da tranquilidade de que, distribuída a ação, está interrompida a prescrição. Qual? Bienal. Então, ela vale, distribuiu a ação, ela está interrompida por 2 anos. Significa o que isso aí? Que, se eventualmente na audiência que foi marcada lá na frente o reclamante não vier, vai ser arquivada. Nós vamos poder fazer o quê? Entrar com reclamação trabalhista novamente. Mas para isso, nós vamos ter 2 anos de quando? Do dia que nós ajuizamos. Né? Então, ajuizou agora em 2015. Nós temos até 2017 para entrar com uma segunda reclamação. Mas a audiência primeira foi em 2016. Aí eu vou entrar de novo. Por quê? Porque até 2017 eu posso entrar. Que seja, vai por um mês aí, que seja julho. Hoje é julho, não é? Que seja julho de 2017. Aí arquivou lá em dezembro de 16. Dá para entrar? Dá para entrar. Por quê? Porque até julho de 17 dá para entrar. Aí você entrou em maio de 2017. Ótimo, está dentro da prescrição, porque a primeira foi em 2015, então foi até 2017. Aí se o reclamante não for nessa próxima, aí já era, porque aí já deu a prescrição bienal. Né? Não é da... Aí eu estou entendendo, então eu entendi assim, que aí eu distribuí em maio de 2017, ela está interrompida até 2019. E cada vez que eu entro com ação, eu vou ter mais 2 anos para frente porque eu interrompi a prescrição. Não é assim. Nossa, mas não é assim mesmo. Como é que é então? Interrompe uma única vez. Então você distribuiu sua ação, interrompeu a prescrição, interrompeu por 2 anos. Então, se o reclamante faltar nesse meio, você tem que ficar muito atento para não dar a Bienal de novo. Né? Então, e dentro da Bienal, se você conseguir distribuir 2, 3, 4 vezes a ação, ótimo. Né? Como assim? Porque de repente você entra e marca a primeira, marca rápido. Né? Aqui demora, às vezes, 1 ano para marcar a primeira. Mas, eventualmente, você está num outro canto do Brasil aí e marca logo a primeira. Aí marcou a primeira, o reclamante não foi. Já posso ajuizar a segunda? Perfeitamente. Já pega a juíza a segunda. Não ajuizou a segunda. O reclamante não foi. Teimoso o reclamante, não foi. E aí, já posso entrar com a terceira? Não, agora tenho que esperar 6 meses. Né? 731, 732 da CLT. Tenho que esperar o duplo arquivamento. Aí tem um pedágiozinho de 6 meses para entrar com a terceira reclamação. Então, junta o intervalo de tempo aí da primeira para a segunda, né, e da segunda para a terceira agora vai ter os 6 meses, se já passou dos 2 anos lá da primeira distribuição, aí já era. É quem está falando isso daí? Aqui o 202 do Código Civil, que é aplicado aqui sim, não fere os princípios e a doutrina é muito pacífica nesse sentido, a jurisprudência é muito pacífica nesse sentido. E fala o que o 202? A interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer por uma vez dar-se-á, e traz o rol, que naturalmente é Código Civil, a reclamação trabalhista não está lá, mas ele é aplicado aqui. Não é?
Então é bem tranquilo. Tem uma ementa aqui que vai estar explicando também, e que nós não vamos ficar lendo por conta do nosso tempo, mas já está aí que vai ser possível você ler com toda a calma do mundo. Né? A CCT também, que eu já comentei, a questão do enquadramento sindical. Causa de pedir também nós já comentamos. E agora, para concluir, uma questão assim muito importante. E nesse ponto, técnica. E aqui o advogado do reclamante não pode fazer uma petição inicial obscura, como eu vinha colocando. Aqui não dá. Aqui ele tem que ser técnico. Como assim técnico? Exatamente. Ele tem que saber a diferença entre o pedido liminar e o quê? A tutela antecipada. E o triste é que a gente vê advogado antigo confundindo pedido liminar com tutela antecipada. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas as duas não vão antecipar os efeitos da decisão? Podem sim antecipar os efeitos da decisão, mas por caminhos distintos. Não é? Até porque, se fosse tudo uma coisa só, não teria o legislador criado formas distintas. Então, vamos ver quando que na trabalhista nós vamos utilizar do pedido liminar ou quando nós vamos utilizar do que? Da tutela antecipada. Então, eu tenho lá, por exemplo, a grávida. Chega lá no escritório, barrigudinha, tadinha, suada, preocupada. Como é que eu faço, doutor? Me falaram que o senhor resolve minha vida. E eu estou aqui, estou preocupada. E como é que eu faço? Eu preciso vou trabalhar. Não sei se eu vou trabalhar. Não sei se eu vou para o INSS. O que é que eu faço? Aí você tem que resolver. Não é? E aí, se você pede errado, o que você vai falar para ela? Não é? E agora a grávida? É pedido liminar ou é tutela antecipada? Não é? Então vamos ver. Tutela antecipada e pedido liminar. Esse pedido liminar, ele tem que estar previsto na lei. Precisa de uma lei vir e falar. Tal coisa, que é o bem da vida, que é aquilo que você quer, poderá ser alcançado por meio de um pedido liminar. É assim? É assim, está na lei. E o que não tiver na lei? Opa, o que não tiver na lei é o quê? Tutela antecipada. Então vamos lá. Quando que vai estar na lei o que envolve o direito do trabalho? Quando? Quando estiver lá no artigo 659 da CLT. Lá já vai estar o quê? As duas, e somente duas, possibilidades do quê? De pedido liminar no processo do trabalho. Então é bem tranquilo. Né? Processo do trabalho, pedido liminar em duas situações. Fora disso, tutela antecipada. E quais são essas duas situações? Muito fácil. Primeiro, reintegração de quem? Do dirigente sindical. E do cipeiro? Não tem liminar. E da gestante? Não tem. E do acidentado? Também não. E também não tem. O único que tem pedido liminar para reintegrar dirigente sindical, qual que é? É o previsto na CLT no 659. É só o dirigente sindical que tem garantido na petição inicial dele o quê? O pedido liminar de reintegração. Só o dirigente sindical. Daqueles que contam com estabilidade. E mais quem que pode se valer de um pedido liminar na petição inicial? Mais o empregado que foi transferido de forma equivocada, para tornar nula a transferência do empregado que foi aí movido de local de trabalho sem o fundamento necessário para que fosse uma transferência lícita, correta. Portanto, nós temos duas e apenas duas possibilidades de entrar com um pedido liminar no processo do trabalho. Qual que é o primeiro? Reintegrar dirigente sindical. E o segundo? Tornar nula a transferência do empregado. Então, são somente dois pedidos liminares, que os dois estão no 659 da CLT, cada um em um inciso diferente, que está tudo marcadinho aqui. E aí? Aí, na pedido liminar, o que eu vou ter que demonstrar? A fumaça do bom direito e o perigo da demora, que é bem tranquilo. E aonde vai entrar isso aí? Lá na minha petição inicial. Vai entrar depois que você fizer lá todos os fatos, fundamentos, todos os pedidos que você tem que fazer, aí você coloca lá um tópico do pedido liminar. E aí sustenta o seu pedido liminar. Falando do quê? Do fumus boniuris. O que é o fumus boniuris? É a fumaça do bom direito.
E qual que é a fumaça do bom direito? Opa, nós acabamos de ver 659 da CLT, tanto do dirigente sindical quanto de quem? Do empregado transferido imotivadamente. Então tem aí os dois, tem a fumaça do bom direito para os dois. E o perigo da demora, que são os dois requisitos da liminar. Primeiro, fumus boniuris, nós já vimos, e o perigo da demora. Qual é o perigo da demora do dirigente sindical ficar fora da base sindical a qual ele foi eleito, ficar fora ali da empresa? Olha, um prejuízo político. Não é? O dirigente sindical está ali para enfrentar o empregador, o patrão. Não é? E uma vez que ele é excluído desse cenário, fica enfraquecida a representação. Não é? Então, o perigo da demora é esse. Excelência, tem que voltar o dirigente sindical lá. Então, aí você já configura. E o perigo da demora para o transferido imotivadamente? Vai no mesmo caminho. Você tem que falar por quê? Qual que é o perigo da demora? Por que tem que trazer ele logo? É isso que tem que ficar claro na sua petição inicial. Não precisa escrever 20 laudas, né? Então você tem que dizer o quê? Olha, ele foi transferido imotivadamente, né? O contrato de trabalho dele não previa e tal, e ele tem que vir. Por quê? Qual que é o perigo da demora? O perigo da demora é a desestabilização da família. Não é? Está tudo estruturado lá, é ele que deixava as crianças na escola, depois já deixava a esposa no trabalho, e agora acabou com a ordem da família, desestruturou completamente. Então esse é um caminho para você trabalhar o perigo da demora do transferido. E assim nós temos os dois, não é? Muito bom. E a tutela antecipada para nós concluirmos nosso breve encontro. A tutela antecipada serve para quê, então? Serve para tudo que você quiser, desde que tenha um motivo para o juiz antecipar a tutela. Então, o que é antecipar a tutela? Ora, a tutela é a decisão dele. Dele quem? Do juiz. Que vem quando? Puxa vida, vem lá na frente, depois que se ultrapassou o quê? A dilação probatória. Aí lá na frente vem a sentença. E o que nós estamos querendo aqui? Nós estamos querendo antecipar a tutela. Ou seja, nós vamos pular todas as fases. E nós não queremos nem que ouça a reclamada. Então tem que ser alguma coisa relevante. Portanto, os requisitos da tutela antecipada são mais profundos do que o pedido liminar. O pedido liminar, ele quer saber onde está escrito que você tem esse direito e o perigo da demora. E aqui? Aqui não, que os requisitos são outros. Qual que é o primeiro? Verossimilhança. Na tutela antecipada, nós temos que cuidar da verossimilhança. E o que é a verossimilhança? É uma prova inequívoca da alegação. Poxa, uma prova inequívoca da alegação tem que ser o quê? Algo berrante. A menina grávida que apareceu lá no teu escritório. Olha aqui, excelência, está grávida, tem o exame demonstra que a gravidez ocorreu, a gravidez ocorreu, então, exatamente ainda dentro do contrato de trabalho, a concepção, por meio do exame, comprova que foi dentro do contrato de trabalho, ainda que a termo, não é? Ainda que pré-determinada, ainda que aviso prévio, ainda que contrato de experiência, não importa. Trabalhou lá, engravidou dentro do contrato de trabalho. Então, faz o pedidinho de reintegração dela com um pedido de tutela antecipada. É possível? Sim, é possível. Outro, o fundo de garantia. Excelência, o reclamante foi dispensado, não é? Imotivadamente. Olha aqui o aviso dele, o aviso prévio, o TRCT, não é? A carteira dado baixa, e a reclamada, não, além de não pagar as verbas rescisórias, a reclamada simplesmente não liberou as guias para ele levantar o fundo de garantia e dar entrada no seguro-desemprego. Isso é o quê? Isso é uma prova inequívoca. Está aqui, ó. Só que a reclamada não pagou, junto o extratinho analítico também da Caixa, para demonstrar que tem um saldinho lá para levantar, ou um saldão, quem sabe, né? Melhor ainda. E aí você vai lá e levanta e defende os interesses aí do reclamante. Tudo isso na verossimilhança. E o B é o fundado receio de dano irreparável, de difícil reparação. Para quem? Para a parte contrária. Então fica fácil. Olha que legal. O fundo de garantia. Excelência, libera o fundo de garantia em tutela antecipada, porque qual é o prejuízo da reclamada? Nenhum. Está depositado lá na Caixa. Não é direito do reclamante, ele tem que levantar isso daí, é questão de sobrevivência. Não é? Agora, a reclamada, além de não pagar as verbas, olha a carência danada que está a família dele lá. O salário é de caráter alimentar.
não é? Então tem que liberar. E da grávida a mesma coisa. Qual o prejuízo dela voltar a trabalhar? Nenhum. Né? Pelo contrário, até uma garantia para a empresa, para depois ela não ter que pagar tudo de uma vez. Não é? Então, esse é o caminho aí da tutela antecipada, que vai trabalhar a verossimilhança, não é? O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não é? Então, petição inicial trabalhista, olha só, naturalmente não tenho a menor pretensão, não é, de ter exaurido o tema, até porque é um intervalo de tempo muito curto, 1 hora, imagina. Então fica aqui um convite para eventuais e novos encontros, onde poderemos abordar as teses, então, que dá para discutir dentro de uma petição inicial, não é? Sendo reconhecimento de vínculo, equiparação salarial, passar pelos requisitos, não é? Que são bastante interessantes e que demandam mais conhecimentos e que a prática acaba nos ensinando caminhos aí interessantes para se chegar a um objetivo com mais facilidade propriamente dita, né? E nesse encontro de hoje, então, nós trabalhamos aí a competência, para evitar de mandar a petição inicial para o local diverso do correto, né? E vimos, olha que bacana, aqui dá para distribuir aí na reclamação trabalhista no foro de domicílio do reclamante, não é? Mas é exceção, não é? Depois disso, o duplo arquivamento, que muita gente confunde e acaba perdendo o direito do empregado. E depois, se pegar um empregado esclarecido, ele vai lá bater na OAB e a gente vai ser chamado lá para explicar por que dormiu no ponto e perdeu o direito do empregado. E aí, como é que fica? Não é? Então, tomar cuidado com isso. E depois também um tema bastante interessante, que são as tutelas, né? Que eu posso fazer um pedido liminar e também posso trabalhar em cima do quê? Em cima da tutela antecipada. Lembrando que pedido liminar, somente 2 possibilidades. Ou bem é para reintegrar a dirigente sindical, ou para transferência imotivada. E todos os outros demais pedidos que estão passando na sua cabeça nesse exato momento. Tutela antecipada, verossimilhança, e fundado receio de dano irreparável de difícil reparação. Trabalhou em cima disso, tutela na mão, bem trabalhadinha, tá ok? Lá no comecinho tem meus contatos, estamos aí, está à disposição, um forte abraço, um abraço muito carinhoso aí do Legale para todos. Obrigado, forte abraço.